Tavam ser heróis enviados para libertar o povo de um 0,088 segundos regime opressor e violento. Pensavam que sua operação militar especial terminaria em questão de semanas, que seriam recebidos com 0 para 1616 segundos aplausos e flores, e que voltariam para casa com suas famílias em pouco tempo. Logo descobriram o quão enganados estavam. Agora, anos depois, com mais de 0 para 2.525 segundos milhão de seus camaradas mortos ou feridos, os soldados russos na linha de frente finalmente entenderam as horríveis realidades desta guerra. E não são mais apenas os soldados ucranianos, drones e mísseis com os quais precisam se preocupar. Porque um novo inimigo está surgindo, um inimigo dentro das fileiras russas. 0 para 3.333 segundos 0 para 4.242 segundos. Levados à beira da insanidade pela pura futilidade desta guerra, e pelas condições horríveis em que são forçados a viver, os soldados russos estão literalmente se voltando uns contra os outros. 0 para 5.252 segundos. Isso foi confirmado por um deles, que sobreviveu para contar a história. Seu nome é Daniel. Ele tem 24 anos e recentemente concedeu uma entrevista verdadeiramente 001 minuto impressionante ao jornal independente russo Nova Gazeta. Nessa entrevista, Daniel contou toda a história angustiante dos 091 minuto e 9 segundos que passou em uma unidade de assalto de infantaria russa. Ele descreveu como ele e seus companheiros soldados eram tratados como bucha de canhão por seus comandantes. Como 1 para 161 minuto e 16 segundos eles mal recebiam suprimentos suficientes para sobreviver alguns dias na linha de frente, e como, no final, um pequeno grupo deles efetivamente perdeu a cabeça, e começou 1 para 241 minuto e 24 segundos a se massacrar. Esta é a história dele. Daniel nasceu e cresceu na região montanhosa de Transbaal, no leste da Sibéria. Ele teve uma infância difícil. 1h34 da manhã 1 minuto e 34 segundos. Seu pai deixou a casa da família quando Daniel tinha apenas 12 anos de idade, e ele acabou começando a usar drogas, o que levou a várias prisões e suspensões. 1h42 da manhã 1 minuto e 42 segundos. Apesar disso, ele conseguiu se formar na escola local, passando para uma escola técnica ferroviária, onde se formou e continuou a 1h50 da manhã 1 minuto e 50 segundos a seguir uma carreira no setor de transportes. Em 2022, quando a guerra começou, ele não tinha interesse em se alistar no exército. Ele tinha um emprego estável trabalhando na 1h58 da manhã 1 minuto e 58 segundos na construção de novas linhas ferroviárias e ganhando cerca de 80 mil rublos ou $1.100 por mês, o que pode não parecer muito de uma perspectiva ocidental, mas é 2h06 da manhã 2 minutos e 6 segundos um salário decente no que diz respeito às regiões rurais da Rússia. Mas as coisas pioraram nos anos seguintes. Daniel afirma que estava sendo preparado para ser preso por vender drogas, o que ele nega. Ele decidiu fugir para o outro extremo da Rússia, acabando em São Petersburgo, a quase 4.800 quilômetros de onde trabalhava em Irkutsk. Através de amigos, foi recomendado a se alistar no exército russo. Vendo poucas outras opções disponíveis para ele na época, viajou para Belgorod e assinou seu contrato, colocando oficialmente sua vida nas mãos da máquina de guerra do Kremlin. Seu serviço começou em agosto de 2025, e ele foi inicialmente designado para o 60º Regimento de Artilharia Autopropulsada. Isso significava que ele era um dos sortudos. 2h46 da manhã 2 minutos e 46 segundos alistar-se no exército russo hoje é praticamente jogar roleta russa. Ele não percebeu na hora, mas isso se revelaria um erro quase fatal.
3 para 563 minutos e 56 segundos. Daniel pensou que seria transferido para uma unidade de artilharia diferente. Em vez disso, foi realocado para um regimento de infantaria e enviado diretamente para a linha de frente. 4:044 minutos e 4 segundos. Era assustador acabar no 82º Regimento de Infantaria. Todos falavam dele como um lugar para onde as pessoas eram enviadas supostamente como punição. Se você não seguisse as ordens, se não obedecesse, eles diziam: cuidado, você vai para o 82º Regimento em Vichansk. 4 para 134 minutos e 13 segundos. Foi exatamente para lá que ele foi parar. Para referência, Vichansk fica logo após a fronteira com a Rússia, na região de Kiev, na Ucrânia. 4 para 244 minutos e 24 segundos. Não é uma área que aparece com frequência em notícias ou manchetes militares, mas é uma área onde as forças russas estão presentes e conseguiram capturar uma pequena porção de terra. 4 para 334 minutos e 33 segundos, com várias unidades ucranianas também na área, fazendo o possível para impedir novos avanços. Daniel passará exatamente 2 meses, de 17 de fevereiro a 17 de abril, nesta área. Serão os 2 meses mais dramáticos de toda a sua vida. Ele detalhou toda a sequência de eventos durante sua entrevista à Novaya Gazeta. 4 para 504 minutos e 50 segundos. Ele começou explicando como foi levado a um ponto de implantação junto com vários outros soldados que também haviam sido transferidos. Alguns deles haviam sido enviados para a linha de frente por causa de disputas ou mau comportamento. 4 para 594 minutos e 59 segundos. Ele explicou como um soldado havia insultado um oficial, por exemplo, enquanto outro havia esfaqueado um companheiro na perna durante uma briga. 5:065 minutos e 6 segundos. Ele observou que um membro do grupo também não era russo, mas possivelmente os uzbek, e que lhe haviam prometido um passaporte russo se servisse por 1 ano. 5 para 145 minutos e 14 segundos. Este é um truque comum que os recrutadores russos usam para pressionar minorias étnicas, particularmente aquelas de nações da Ásia Central, a se juntarem ao exército. 5 para 225 minutos e 22 segundos. Na realidade, a grande maioria morrerá nas linhas de frente e nunca terá qualquer esperança de obter o passaporte que lhes foi prometido. O grupo foi levado para uma sala de aula e recebeu formulários para preencher. 5 para 325 minutos e 32 segundos. Eles permaneceram lá por cerca de 1,5 semanas sob vigilância e guiados o tempo todo para evitar qualquer tentativa de fuga. De repente, e sem aviso prévio, ele e vários outros soldados 5 para 415 minutos e 41 segundos receberam ordens para sair imediatamente. Ninguém te conta sobre o ataque. Todas as minhas coisas, as que chegaram com a artilharia, roupas, saco de dormir, foram deixadas lá. Eles provavelmente já os tinham 5 para 505 minutos e 50 segundos desempacotado. Ele recebeu uma mochila com alguns suprimentos básicos, foi acompanhado por um colega soldado, um homem de aproximadamente 55 anos que Daniel chamava de vovô. Carregado em uma 5 para 585 minutos e 58 segundos de uma motocicleta da equipe e levado para seu primeiro ponto de desembarque na linha de frente, ainda sendo vigiado o tempo todo. Não houve preparação ou briefing da missão. Ele 6:066 minutos e 6 segundos não sabia para onde estava indo ou o que teria que fazer, e só podia imaginar os tipos de perigos que enfrentaria.
Mas logo percebeu que efetivamente não havia outra opção 6 para 146 minutos e 14 segundos a não ser obedecer. Ele descreve como ele e seus camaradas foram instruídos a atravessar um rio e seguir em direção a algumas estruturas do outro lado. Durante a travessia, 6 para 226 minutos e 22 segundos, ela testemunhou o quão brutais os guardas e comandantes russos podiam ser. Estávamos atravessando um homem ferido, e me lembro do guarda gritando para ele: "Se você não atravessar, eu vou te empurrar e..." Então, ouvimos algo sobrevoando. Um Mavic, 7 para 257 minutos e 25 segundos. Baba Yaga, talvez. Reportei pelo rádio que achava ter visto um baraga, e eles me disseram: "Fique quieto." Estávamos sentados sob as árvores praticamente um ao lado do outro 7 para 327 minutos e 32 segundos, e algo atingiu o vovô, arrancando alguma coisa. Uma perna ou um braço, não sei. Explodiu alto e um pequeno estilhaço entrou na minha perna. 7 para 417 minutos e 41 segundos. Depois disso, com medo de morrer, Daniel fugiu, deixando o vovô à própria sorte. De lá, ele se moveu de abrigo em abrigo, muitas vezes cruzando com outros soldados russos 7 para 497 minutos e 49 segundos ao longo do caminho, sozinhos, ou em pequenos grupos. Vários haviam perdido seus parceiros ou estavam com poucos suprimentos, então se uniram e puxaram seus 7 para 567 minutos e 56 segundos recursos. Daniel também explicou como funcionam os reabastecimentos na linha de frente, observando que eles são enviados com apenas algumas garrafas de água e alguns carregadores 8,048 minutos, 4 segundos de munição, que podem acabar muito rapidamente. Se precisarem de algo, podem solicitar pelo rádio, mas nem sempre receberão o que desejam e podem ter que esperar um pouco para receber qualquer coisa 8 para 128 minutos, 12 segundos. Para entregar os suprimentos, os russos usam drones FPV reaproveitados. 8 para 168 minutos, 16 segundos. Em vez de transportar ogivas, eles são carregados com itens como água engarrafada e pacotes de mingau, enviados para locais na linha de frente e pousando no solo, muitas vezes espalhando suprimentos 8 para 258 minutos, 25 segundos por todo o lugar. Se é assim que os soldados russos na linha de frente são mantidos vivos, não é de admirar que tantos deles acabem mortos em questão de dias. Não só recebem quase 8 para 348 minutos e 34 segundos de treinamento, equipamento mínimo e quase nenhuma instrução sobre o que deveriam fazer ou como se defender, como também são obrigados a depender de um dos sistemas de reabastecimento mais ineficientes e 8 para 428 minutos e 42 segundos da história militar moderna. Depois de um tempo, Daniel e seu grupo receberam as coordenadas de uma casa que precisavam entrar e ocupar. Novamente, eles não tinham ideia do porquê aquela 8 para 518 minutos e 51 segundos era importante ou o que os esperava lá dentro. Eles só tinham que ir até lá e torcer para que tudo desse certo. Era realmente assustador. Você não sabia para onde estava indo, nem por que estava indo. O 9,009 minutos do grupo conseguiu entrar e descobriu que o prédio estava vazio. Sem saber por quanto tempo teriam que ficar lá até receberem suas próximas ordens, eles vasculharam em busca de suprimentos e tentaram tornar 9,089 minutos e 8 segundos seu novo lar temporário um pouco mais confortável. Nessa altura, Daniel estava num grupo de 6 soldados. Os outros chamavam-se Sena, Kit, Chimemel, Chá, 9 para 169 minutos, 16 segundos e Emília. Ele explicou que, embora alguns membros do grupo fossem relativamente calmos, havia alguns com egos inflados entre eles. Chá,
Por exemplo, gabava-se. 9 para 249 minutos, 24 segundos de ter feito parte do grupo mercenário Wagner e dizia que não tinha medo de ninguém devido aos seus muitos anos de experiência. Senna também afirmava 9 para 319 minutos, 31 segundos ter matado mais de 150 pessoas. Em breve, sob intensa pressão, esses egos entrariam em conflito. E é aqui que a história toma 9 para 389 minutos, 38 segundos um rumo muito sombrio. Daniel, de 24 anos, explica que o grupo encontrou uma grande garrafa de vinho caseiro e alguns deles decidiram beber, tocar música 9 para 479 minutos, 47 segundos e gritar, colocando potencialmente a vida de todos em perigo. Segundo relatos, Emília ficou frustrada com isso e pediu aos outros que fizessem menos barulho. SH 9 para 549 minutos e 54 segundos reagiu bruscamente e, de acordo com Daniel, começou a gritar que não tinha medo de nada e começou a disparar sua metralhadora contra as paredes pela janela. Temendo por sua